Época de guerra entre Israel e os habitantes vizinhos, especialmente os filisteus, lá pelo ano 1025 a.C., surge na história um garoto chamado Davi, o mais novo entre os 8 irmãos filhos de Jessé. Se deseja vencer, prepare-se para grandes desafios. É isso aí, meu povo, saudações a todos vocês. Hoje o vídeo promete mais uma grande história e uma revelação extraordinária, especialmente para você. Compartilhe o vídeo e deixe o seu like, se inscreva no canal e fique por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui. Só lembre de ativar o sininho para você ser notificado e assim curtir tudo que eu postar aqui no canal. Tirando proveito das oportunidades. Você certamente já ouviu falar de Davi, aquele da Bíblia, que acabou se tornando rei, lembra? Pois é, você acha que foi por acaso que ele se tornou rei? Não mesmo. Vamos ver como tudo transcorreu. Conquistando o medo. Naquele tempo em que o rei de Israel era Saul, Jessé, o pai de Davi, era bem idoso. 3 dos irmãos mais velhos de Davi eram guerreiros e faziam parte do exército de Saul. Bem aqui nesse ponto da história, Davi dá início à sua trajetória de grande sucesso, deixando seu nome marcado na história. Davi, querendo saber notícias de seus irmãos, foi até o acampamento de Saul e em seguida voltaria para cuidar das ovelhas de seu pai. Entra na história desafiando os israelitas Golias, um homem forte e valente, grande em estatura, um guerreiro nato, solicitando um combate de vida e morte, e aquele que vencesse a luta decretaria de uma vez por todas o fim de uma guerra. Veja que a nossa história está ficando cada vez mais empolgante. Se algum soldado de Israel tivesse a altura de Golias e triunfasse no combate contra o gigante, exerceria domínio sobre os filisteus. Aquele que perdesse seria escravo do ganhador. Era desse modo que a batalha estava sendo anunciada por Golias há algumas semanas. Enquanto isso, Davi percorreu o acampamento dos judeus querendo saber notícias de seus irmãos, que ali estavam se alinhando no campo de batalha, ouvindo Golias desafiando-os o dia inteiro. Certamente isso não era nada confortável. Davi percebe o desânimo de seus compatriotas e a energia predominante que estavam no campo de batalha era, sem dúvida, o medo. Percebe que essa história está acontecendo dentro de nós o tempo todo, no momento do agora de cada um de nós? Quando somos desafiados em nossas vidas, e sempre somos, na presença de dificuldades, o que predomina no campo de batalha dentro de nós, em nossa mente, é o medo. Mesmo Davi sentindo muito medo, porque certamente ele também estava com medo, ele pensa em outras possibilidades para controlar o medo e assim aniquilar o gigante Golias. Davi ouve falar de prováveis recompensas e começa a fazer perguntas aos soldados medrosos. Aquele que vencer Golias ganhará o quê? E ouve como resposta o seguinte: o rei Saul prometeu riquezas, honras, sua filha em casamento e isenção de impostos à família de quem matar o gigante Golias. Davi então percebe o que nenhum dos soldados israelitas havia percebido ainda, que as recompensas para controlar o medo e assim vencer o desafio eram boas e agradáveis. O medo não deve ser superado, ele deve ser controlado, pois ele é um mecanismo de defesa natural que nos protege. Uma pessoa sem medo não duraria muito tempo aqui. A ausência do medo a mataria. Quer um exemplo? Você só não pula do 28º andar de um prédio por causa do medo que tem de morrer. É necessário apenas controlar o medo diante dos desafios e seguir em frente. Assim que Davi tem conhecimento dos benefícios, incorpora uma postura forte e determinada de guerreiro, com fé e coragem para conduzir seu propósito adiante e deixar seu nome gravado na história dos grandes heróis. Assim que decide encarar Golias, Davi recebe imediatamente o rótulo de convencido pelos seus irmãos. Por que você veio aqui?
com quem deixou aquelas poucas ovelhas. Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: será que não posso nem mesmo conversar, fazer algumas perguntas? Pô, galera, será que não dá nem mesmo para conversar, fazer umas perguntinhas? Sabe aquela vozinha que diz silenciosamente em nossa consciência? Quem você pensa que é? Você acha mesmo que pode conseguir? Você realmente deve estar louco por pensar assim. Essa voz tem um nome, chama-se dúvida, que é igual a medo. Ela está sempre nos dizendo o que devemos fazer. Sua única função é nos manipular, afastando-nos do que pode dar certo. O que fez os irmãos de Davi foi semear a dúvida em seu coração, dizendo: quem é você? O que você realmente deveria estar fazendo era estar cuidando das ovelhas, ao invés de estar aqui no meio da batalha. É melhor você ficar calado no seu lugar. Mas Davi deixou a dúvida entrar em seu coração? Não, claro que não. Continuou fazendo a mesma pergunta. Ele perguntava a si mesmo como controlar o medo e desafiar o gigante Golias. Foi então que ele percebeu que o verdadeiro gigante estava dentro dele e que estava sob o seu comando. E assim, controlando o seu medo, desafiou ousadamente o grande Golias. Por ser Davi ousado desafiando o gigante, é levado até a presença do rei Saul, que disse: ninguém deve ficar com o coração abatido, com medo, por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Saul responde: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Veja que o rei Saul também tenta plantar a semente do medo no coração de Davi. Mas percebendo o rei Saul a determinação de Davi e não vendo nenhuma outra possibilidade junto aos seus soldados paralisados pelo medo, permitiu Davi seguir em frente. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura de bronze na cabeça, junto com todo o aparato de um guerreiro tradicional. Mas Davi não conseguiu andar com aquilo, pois não estava acostumado, e tirou tudo. Só para você refletir, a túnica e a armadura do rei representam os meios humanos para conseguir vitória. Davi certamente pensou: vou do meu jeito mesmo. Usarei a força do meu Deus Pai, Mãe, Vida em meu interior, de onde vem todo poder, honra, glória e vitória. E assim a vitória foi dada a Davi através do poder de Deus interno, que vive em cada um de nós. Não sei se você percebeu, mas Davi só tomou a decisão de controlar o seu medo e aceitar o desafio de lutar contra o gigante Golias quando ele avaliou toda a situação, todos os benefícios que poderia obter com a experiência em questão. Pois é, antes de tomar qualquer decisão na vida, é necessária uma avaliação prévia, conhecer os benefícios e o principal, ter conhecimento de que o nosso poder, a nossa capacidade de conseguir vitória, vem daquele que habita em nosso interior, nosso Deus, Pai, Mãe, Vida. Com isso em mente, tudo é possível. Atenção às dicas de ouro para conquistar vitória. Se deseja vencer, prepare-se para desafiar o gigante Golias que existe dentro de você. Não se constrói nenhuma vitória sem atitude de vitorioso. É necessário dedicação e muita força de vontade para andar no caminho que leva à vitória. Para ser vitorioso, é necessário que você esteja muito mais disposto a se preparar do que está disposto a vencer. Com isso em mente, certamente a jornada ficará muito mais fácil. Se você quer vitória, coloque seus limites em um ponto mais distante de onde eles existem agora. Para alcançar vitória, você deve estar disposto a pagar o preço da vitória. Você está disposto a pagar o preço? Você certamente deverá encarar de frente todos os seus medos e dominar todos eles. Todos nós temos medo. A diferença daquele que segue em frente é que ele aprendeu a dominar o medo a cada passo dado rumo à vitória. Aquele que para diante do medo é dominado pelo próprio medo, aniquilando todas as possibilidades de ser bem-sucedido em seu propósito. Para ter vitória, você deve estar disposto a renunciar e gastar muita energia. Você está realmente disposto a renunciar e gastar muita energia? Está disposto a renunciar o desânimo, o cansaço, o programa favorito de televisão,
as redes sociais, sua zona de conforto e suas reclamações? Você está realmente disposto a renunciar o que for necessário para ter vitória? Se estiver disposto a fazer tudo o que vimos nesse vídeo, com alegria e gratidão, você certamente terá vitória. Chegamos então ao final do nosso vídeo e eu espero que você possa realmente ter gostado do que falamos aqui e espero que de alguma forma esse vídeo possa ajudar você a compreender o conceito de vitória e incorporar tudo o que falamos aqui para seu bem mais elevado e para o bem mais elevado de todos. E se você de alguma forma se identificou com o conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você fique por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Beijo carinhoso no coração de todos vocês. Fiquem em paz. Sabe por quê? Por quê? Pra mudar. Ah! Nossa, vou ter... Meu Deus.